deixa de ser babaca. Você não é o que você acha que você é. Você não é o mais inteligente nem o melhor do mundo. Reconheça isso. Aprenda, se capacite para que você possa chegar lá na frente orgulhoso de si próprio. O Leonardo, não importa o que precisa ser feito, é só dar missão para ele que ele vai fazer. Cara, esse é o maior resultado que eu posso ter como profissional. Você trabalhou muito tempo no comercial, mas a gente vê uma veia empreendedora muito latente desde que eu conheço você. Pediu tudo em parte igual, 33% para todo mundo, e ele não falou de R$1. Como pode o cara entrar, vira sócio e não pôs dinheiro no negócio? E saiu, apertou a mão e foi embora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Conecta Gemad Campinas. Olá, pessoal! Hoje é um episódio muito especial. Quando nós começamos o nosso primeiro episódio, essa pessoa já estava na nossa lista para participar. Ouso dizer que ele é uma das figuras do rosto mais conhecido dentro do grupo Gemad, Leonardo Simberg. Ô, boa tarde, boa tarde. Obrigado aí pelo convite de vocês aí para estar aqui no podcast com vocês. E não é tanto assim, né? O mais conhecido também não, né? Se bem que um cara bonito igual eu assim, é difícil de ver, né? Pode ser bom ou ruim, né? Ser mais conhecido. No nosso primeiro episódio, ele já foi, inclusive, mencionado na história da Gemad Campinas. Boa. Esse eu assisti, obrigado aí, inclusive pela menção aí, Esse, honrosa, viu, né, inclusive. Bruno? Este ele assistiu. É. Vamos lá, Léo. O Léo, a gente tem uma história muito legal com o Léo. Vocês vão, durante o episódio que o pessoal vai ficar sabendo, né? Conta um pouco pra nós, quem que é o Leonardo? Rapaz, que pergunta difícil, hein? Quem é o Leonardo? Leonardo é o filho do Antônio, da Lígia, o pai do Davi. É um cara muito família, que adora carro antigo e às vezes também gosta de trabalhar, gosta de atender marceneiro, gosta de vender. Tem uma paixão imensa pela Gemad, né? Principalmente onde eu comecei, que foi aqui na Gemad Campinas. E tenho paixão por me desenvolver, né? Profissionalmente, na área comercial, onde eu me achei, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E, cara, de boa, coração, família. É isso aí, cara, não sei mais. E humilde, né? Porque ele ia ficar falando bastante dele aqui. É, Ô, Léo, conta pro pessoal aí como que foi sua. Aliás, antes da Gemad Campinas, antes da Gemad, você entrar pra Gemad, conta sua carreira pra nós. e antes de vir para a Gemad, eu fui estagiário na Caixa Econômica Federal por 2 anos, dos 16 até os 18. Digo que lá foi uma grande inspiração, né? Eu trabalhava na área empresarial da Caixa, então conheci muitos empresários, muitos negócios ali. Tive a oportunidade de entrar já nesse meio financeiro, conhecendo números, indicadores da empresa, então eu já vim desde o começo olhando muito para isso. Depois da Caixa, eu saí, e daí estava naquele período tenebroso do Exército, né? Daí ninguém quer contratar ninguém, e consegui uma empresa, um telemarketing, que me contratou na área de vendas, venda ativa, de um negócio que eu acho que o pessoal que está aí assistindo com a gente nem sabe mais o que é, né? Eu vendia provedor de acesso à internet. Não vou falar o nome da marca, mas vocês imaginam, né? Vender provedor de acesso é bem da época depois do discado, aquela DSL que veio. E depois fui para marcenaria, meus pais, né, eu já tinha trabalhado antes com isso ali. Meu avô era marceneiro, tinha marcenaria. E aí eu comecei com meu pai e fui embora na carreira, queria muito ir para o planejado, mas meu avô, meu pai sempre foram muito focados na madeira maciça e tal. E aí tive a grata surpresa de ser promovido, né, ao mercado de trabalho. Como que aconteceu? Na verdade, por mim mesmo, porque eu não tenho destreza, eu não consigo fazer acabamento nenhum, eu só sabia lixar as mesas mesmo e carregar peso, que era o que eu fazia bem. E aí, falei, cara, casei, né, meu filho nasceu, eu tinha que começar, as coisas não estavam legais, não estavam boas financeiramente, e aí eu falei, vou começar do zero. E aí, pasmem, mandei currículo para um monte de lugar e quem me chamou foi uma madeireira, antes da Gemad. E lá iniciei na cobrança, cobrando os marceneiros.
sabe? E dali comecei a construir, crescer ali dentro, ir para análise de crédito e depois veio a oportunidade de estar aqui com vocês, na Gemar de Campinas. Inclusive, fazer um adendo aqui. O nosso cenário aqui tem ferramentas que Ah, era da marcenaria do seu avô. sim. Você Muitas dessas deve ter ferramentas. trabalhado com alguma dessas aí. Mas alguns já me cortei, já inclusive, tem os dedos lascados, viu? Não é só os marceneiros que perdem as pontas. Eu não perdi as pontas, não, mas as digital, as Lipos, assim, umas marcas tem da vida aí, viu? Que legal, né? Quanta história tem envolvida aqui. Quanta história a gente tem em conjunto, né? Muito mais você com a Gemar de Campinas. O Bruno tem bastante história, eu tenho algumas também. Mas enfim, conta um pouquinho de você, o que muita gente não sabe sobre você e que te resume. Meu Deus do céu, vocês estão difícil hoje, hein? O Que roteirista, o muita, Carro roteirista, que velho, muita o carro gente não velho. sabe. o nosso roteirista é bom. Ó, acho que ninguém, o pessoal não sabe que eu tenho vários credores agora, dívidas para pagar. Todo mundo acha que é só dinheiro que ganha, que é fácil, que é legal, que é rico, isso e Todo aquilo. mundo só vê os bônus, Só né? vê as pingas que bebe, os tombos que leva não vê. Mas não sei, eu sou um cara tão assim, livro aberto, que não tem muito que os outros não saibam, assim. Todo lugar que eu vou, falo que eu gosto de carro velho, falo de carro velho, Fusca, de Cadete, de peça de carro e gosto. Eu vou falar então uma que define você. É, O Leonardo, não importa o que precisa ser feito, é só dar missão para ele que ele vai fazer. pô, obrigado. Não importa se é na área comercial, se é na área de. Esse aqui é o comprador mais chato que eu conheço. Gosta de negociar Eu até um tenho vergonha centavo. de ficar do lado dele quando ele tá comprando alguma coisa. Tanto Que chora. ele Não, chora. Não, mas assim, quando você fala, vou fazer tal coisa, você não sabe se vai atrás pô, e dá o seu melhor. Então, eu isso acho que é, isso resume você. isso é verdade mesmo. E sabe, só contando um pouco sobre isso, sobre chorar, né? Isso daí eu aprendi com meu avô, né? Pense num português, assim, que tinha uma dó de gastar dinheiro. Ele falou assim, filho, você tem que Você ter também 10 tem? portas para entrar dinheiro, mas é uma só, bem pequenininha para sair, porque é difícil ganhar dinheiro, né? E daí teve um dia que eu não esqueço, meu avô Antônio, ele virou para mim na frente da casa dele e falou assim, filho, você tá vendo essa casa aqui? O vô comprou essa casa com todos os descontos que ele pediu na vida dele. Então saiba negociar. E eu sempre tive muito próximo dele desde pequeno, né? Então passei ali a carreira, né, profissional que eu tive, mas antes disso eu estava na marcenaria. Eu cresci, eu nasci, eu via meu avô negociando, meu pai negociando. Meu pai vem da profissão do comercial também, foi gerente comercial da Coca-Cola há muito tempo, então a gente sempre esteve muito perto da venda. E quem está perto da venda, eu acho que todo vendedor é um bom negociador, né? E aí só depende o lado da mesa que você tá, tanto para comprar quanto para vender. Então acho que essa é um pouco disso que se disse, né, Bruno? Eu tenho mais uma coisa para falar. Na verdade, assim, acho que a gente tem algumas coisas para falar do Léo, né? Mas, assim, uma coisa que acho que ele trouxe na primeira fala dele aqui no podcast é sobre empreendedorismo, né? Você falou muito sobre comercial. Você Uhum, trabalhou muito tempo no comercial, mas a gente vê uma veia empreendedora muito latente desde que eu conheço você. uhum. Então, acho que isso talvez muita gente não sabe, né? Aham. Na verdade, assim, eu tenho esse é o sonho, é meu objetivo de vida, né? E todo o meu desenvolvimento foi para isso, ainda que quando eu comecei na Caixa, depois que eu vim para cá, eu sempre olhava negócio como, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o meu, é legal ser CLT, só que chegou um ponto de reflexão que, assim, cara, olha que legal tudo isso. Olha o quanto isso, olha o tamanho que é. E isso quando eu vim para o comercial na Gemad, me deu esse olhar, né, para fora, para o negócio, para o empreendedorismo, né? E aí estudar isso sempre me deu muita vontade, muita. Eu sempre quis mexer, né, onde está o dinheiro, né? Pô, será que se eu faço para os outros, será que eu não posso fazer para mim? Porque onde eu preciso me desenvolver, onde eu preciso me capacitar. Então, realmente, isso daí é uma coisa que
Toda noite eu durmo sonhando, acordo pensando e o objetivo E para se realizar. e se preparando, né? Sim, sempre. Porque ele E empreende aprendendo. dentro do negócio Exato. dos outros. Muito boa a visão. Às vezes a gente olha e fala assim, pô, aqui chegou no limite. Eu vejo muitos gestores da Gemad falar assim, o último cargo que a gente tem aqui dentro é gerente comercial e só, e acaba ali. Não é. Tem tanta coisa para você olhar, é empreender dentro do negócio dos outros. Então você consegue testar, você consegue validar muita coisa e deu certo legal. Agora, se der errado, você não perde tudo, você não quebra, né? Você tem um suporte. Então, é empreender sem risco. Sim, e Então, trazer inovação também, né? Que eu acho perfeito. que você traz muito. E o que você aprende liderando pessoas, estando com pessoas, conhecendo clientes, buscando negócio, contratando gente, demitindo gente. Então, é uma faculdade, cara. O tempo que eu tive com vocês aqui, toda a carreira dentro da Gemática que aconteceu depois daqui também, é uma faculdade. Tudo isso prepara a gente para que lá na frente, né, Deus sabe todas as coisas. Ele não Sim, coloca a gente num lugar que não é para a gente estar. A gente É, tem que passar por essa fase, aprender, crescer, né, ganhar corpo, ganhar humildade de saber reconhecer que você não é o melhor, porque tem momentos que tá tudo dando tão certo que você acha que você é o cara, né? E a hora que você bate nesse mundão não é assim. Então a gente passa por toda essa trilha de aprendizado e para mim eu acho que eu tenho bastante coisa para aprender, muita coisa para aprender. sempre, né? é isso aí, Deus não dá nada pra nós enquanto a gente não estiver preparado, né? E eu acho que nem é questão de dar, é questão de conquistar. Eu acho que assim, ele abre a porta, ele vai te dar o caminho. Se você aprender, seguir, fizer, executar, você vai colher aquilo lá, né? Aquilo que você quer. E tem tempo para tudo, né? Como dizem, o trabalho devolve. O trabalho devolve, muito Tem mais boa. uma coisa também do Bruno, do Léo. O Bruno acho que já passou por vários momentos. O Léo é um otimista nato. Isso é verdade. Tudo vai dar Sempre. certo. Já deu Já certo. deu. Já Isso é deu, cara. muito bom. Faz assim, ó. Você tá vivo, velho. Respira, Com o sempre pé tem no chão, chance. né? Claro, sim, sempre. Mas eu acho que é aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? Tem gente que prefere olhar e ver o copo meio vazio. E eu já prefiro olhar ele sempre meio cheio. O que que eu tenho de oportunidade ali para vencer aquela barreira? Eu estava escutando esses dias um outro podcast e estava falando sobre estabilidade. Estabilidade não existe. Vocês devem conhecer, o Flávio Augusto fala muito sobre isso. E quando ele fala que a gente precisa criar algo instável, desestabilizado, para que dali saia a oportunidade de você crescer, de você ser acima da média, de você buscar mais coisas. Então, acho que a oportunidade está em ser otimista em tudo, né? Você conseguir vencer as barreiras que te é colocado de forma otimista. Eu acho que isso até me faz viver melhor, dormir melhor, esperar melhor. E até Legal. hoje funcionou. Eu gosto muito. Eu sou otimista também. Ô, Léo, conta então sua história dentro da Gemad. Você começou na Gemad de Campinas, no financeiro, depois Pois a é, gente dá, vai pela marcenaria, depois a gente vai pro... comecei aqui na Gemad, na cobrança também. Saí dessa outra empresa porque o gestor de lá veio trabalhar aqui, o Renato. Não sei se vocês lembram o japonês. japonês? E ele era muito amigo meu lá. E aí ele falou assim: olha, puxa, na Gemad é diferente. Lá, nossa, o pessoal é assim, assim, assado. Né? É uma madeireira que tem pouco tempo, né? Tem uma outra visão de negócio. E eu já não queria mais estar nessa outra empresa, por N motivos. E aí ele falou assim, cara, quando tiver uma oportunidade eu vou te chamar. Espera que vai dar certo. E daí teve um belo dia que ele falou assim, manda seu currículo para mim. E nesse mesmo dia, ele me ligou e falou assim, que horas você consegue estar aqui? Eu falei, ó, eu saio, tenho que pegar meu filho na escola e vou. E dito e feito, cheguei aqui, era umas 6 e pouco da tarde, conheci a Márcia, Ela, né? ela que te Ela entrevistou. que me entrevistou. E ela falou assim pra mim: eu tô precisando de uma pessoa aqui porque eu não consigo, os marceneiros não pagam, não sei o que e tal, precisamos melhorar, e pô, tá difícil as contas, não sei o quê. E aí a gente foi, eu falei: não, dona Márcia, tô aqui pra isso, né? Faço isso lá já, vou no cartório, busco, vou na marcenaria, batalho mesmo, eu vou pra cima, não tem essa não. Ligo o dia inteiro até o cara vir pagar. Ela falou assim: ó, só que eu não consigo te oferecer um salário melhor do que você tem. Você topa vir pelo mesmo salário que você tem? Eu falei assim, só se for hoje, quando eu começo. E eu acho que deu uns 10 dias, assim, e eu comecei aqui.
E vim pela cobrança, aquela dificuldade, né? Ainda cobrava os boletins, assim, eu gostava de anotar as datas que você cobrou. Falava, você anota aqui a data que você cobrou o marceneiro, e assim foi indo. Parece que faz E, um século, né? e assim, ela no livro caixa dela, lembra? Aqueles livrão, tudo, a conta do banco, ela escrevia tudo de novo ali, o extrato. Falei, meu Deus, aqui o troço é papel e caneta mesmo. E daí foi indo, cara, fui conseguindo entender os marceneiros. Eu tive uma. Até é bom colocar esse ponto. A Luciana foi uma gestora fantástica na minha vida, que é dessa outra madeireira, inclusive acho que ela está lá até hoje. E ela me ensinou muito a trabalhar, muito, não só a cobrar, mas ela tinha aquele prazer de ser o líder que serve, que ensina, que capacita, que desenvolve. Então eu tive muita sorte na minha trajetória, porque ela me ensinou muito que eu consegui colocar em prática aqui. E aí a gente não tinha uma análise de crédito, né, Bruno? Lembra quando a gente começou? Eu falei, Bruno, você tem que analisar esses marceneiros, a carteira e tal, isso daí tá acabando com a gente, assim. E assim a gente foi galgando essas oportunidades de análise de crédito, saí, continuei com a cobrança, mas assumi a análise de crédito. Da análise de crédito assumi o RH, porque a moça tinha saído também. E aí foi indo, aí sumiu contas a pagar, receber, com o Bruno e a gente ali junto no financeiro, até o ponto que saiu a oportunidade para o comercial. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Acho que eu já estava aqui há uns 5 anos, né? Mas No o financeiro. comercial, eu não estava nessa época, né? Uhum. Foi algo que você idealizou ou Foi uma oportunidade. Na verdade, já tinha um gerente aqui na loja e esse gerente já estava em via de sair, né? E aí eu vi que tinha essa oportunidade, ia sair essa oportunidade e eu comecei a me interessar, né? Falei assim, fulano, pô, vamos começar sábado, vem eu e você, a gente pode começar a dividir, me ensina um pouco do teu trabalho, eu aprendo a vender, eu cubro você no sábado, o meu no financeiro não tem tanta coisa, não tem como cobrar um marceneiro de sábado, então é mais o dia a dia, a gente já vai já com essa ideia de aprender, né, de olhar para esse lado. Venho de uma família comercial, meu avô comercial, meu pai foi gerente de vendas, como eu já disse ali há muito tempo, né, 13 anos, e eu acho que isso já estava meio que no sangue ali, mas estava guardadinho, né? E curioso, fui indo, cobri almoço e tal. E ele saiu, e eu falei assim, agora é a hora, né? Fiquei um mês, né, no lugar dele, Bruno, nas férias, que ele saiu de férias e voltou e promovemos ele, né, para o mercado de trabalho. E aí, é, foi um mês excelente, assim, batemos recorde de vendas, a galera feliz, motivada. Falei, nossa, tô me apaixonado por encontrei? isso. E aí acho que a Márcia falou, não, não, vamos ver e tal. Eu não queria, acho que Na, muito que saísse dali. na verdade, a gente é uma pessoa que já não estava se encaixando mais no time. Uhum. Só que quando você dispensa uma pessoa, se não tem ninguém no gatilho, Cobre um santo e descobre o outro, né? você, em vez de dar um passo para frente, dá três para Pois é. trás. E o time tava legal, tava, e eu segurava essa pessoa. Eu Uhum. segurava, mas daí tava pressão, né? Não dá mais, não dá mais. Eu falei, então tá, eu abro mão dela, mas então, Márcio, tem que abrir mão do Leonardo no financeiro. Mas tem um adendo aqui. Mas aí tem um adendo. Aí saiu. Inclusive, gostava muito dele. É um cara que me ensinou muita coisa. Um vendedor fantástico, um gestor. Tinha muito inteligente, né? Aprendi muito com ele. E ele saiu. E aí eu falei, agora é a hora, né? Deixa eu me preparar Ah, não aqui. foi a hora, né? Não foi. Teve uma. Não, tava confundindo com a outra. Não foi a hora. E aí vocês contrataram de mercado uma outra pessoa que veio. E aí eu continuei no financeiro, mas já tinha essa vontade, já estava com essa gana. Até um dia eu lembro que eu fui no shopping com a Márcia, não sei para quê. E aí ela falou assim para mim, eu falei, não, mas foi isso, é assim, comercial. Eu só falava de comercial, porque eu estava estudando, eu Acendeu. estava apaixonado por É. aquilo, né? Por aquela dinâmica de vendas, que o financeiro é uma rotina, né? Você tem processo, tem que seguir, é linha, pá, 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 pá. Então, eu percebi que o comércio era dinâmico, era o dia a dia, era aquela vender e vamos buscar cliente, vamos visitar, e vamos isso, e vamos aquilo, e negocia daqui e tal, e bate recorde, comemora, e é muito mais a minha vida, mais a minha veia, o que eu queria. E daí tem aquela brochada, não sei se pode falar as palavras, senão você põe um pi aí, Dani. Pi. É, mas continuei na minha. Aí veio essa pessoa, fez o trabalho dela ali,
E acabou me dando mais oportunidade, porque daí ela saiu e eu tive a chance de realmente daí assumir, né? E se Daí preparar, né? me preparar mais e também preparar uma equipe nova, porque com a saída dela saíram vários vendedores e tal, e eu acho que esse foi um grande desafio, Foi tudo novo. construir uma equipe. Gestor novo, uma equipe nova. Eu nunca tinha Foi sido totalmente nova? Eu nem não tava. líder, Acho que vamos dizer ficou assim. 2 vendedores, um. Eu cuidava do comercial, do financeiro, fazia análise de crédito, cuidava quando você paga e receber, mas eu praticamente não tinha nenhum liderado meu além do caixa. E aí você vem para um puta desafio desse, algo que você não domina, ter que construir uma equipe. Ficou acho que 2 vendedores na época. Ficou o Wesley e tinha mais o Pedro, eu Legal. acho. O Pedro e o Douglas, 3. E um produto muito específico, Um produto com um técnico, um mix mix gigante, né? perfeito. E aí é que bateu. Eu falei, putas, cara, será que realmente eu tô preparado para essa empreita? E aí veio o peso da liderança, né? De você agora é o cara do resultado. Você é cobrado disso não só por vocês, gestores, né, da empresa, mas por você mesmo, porque tem várias pessoas que dependem de tudo que é feito aqui, né? Várias famílias. E aí chorei, lutei, batalhei, mas perdi o ego. Isso foi ótimo para mim. Num momento depois eu entendi que eu não era o cara e que eu tinha que me desenvolver, que eu tinha que me capacitar, que venda era técnica, que liderança era sobre servir as pessoas e não sobre ser servido. Não é ego e poder a liderança, é sim você capacitar e desenvolver as pessoas para que elas sejam, né, elas estejam nos holofotes. Eu saí de um cargo onde eu estava na cara do gol e aí eu tive que recuar e entrar no background ali, né? Então, deixar eles brilhar. Então, essa foi uma grande mudança na minha vida. E aí, o resultado é o que a gente construiu junto, né? Quanto E tempo você graças a... ficou Eu acho que no no total aqui comercial? foram próximo, aqui na Gemar de Campinas, acho que foi perto de uns 10 anos, se eu não me engano, 9. Mas no Mas no comercial acho comercial que foram foram, 5 anos, né? por aí. Uhum. Acho que mais ou menos 4 anos e meio, 5 no financeiro, 4 anos e meio, 5 no comercial, aqui dentro. E aí, como que foi a sua saída? Nossa, meu Deus do céu, essa aí foi uma parte A sua saída, disruptiva na minha eu vida. tenho uma história muito, uma história com a saída do Léo que interliga a minha, né? A minha história. Mas Sim. aí eu conto depois. Conta a sua primeiro. Bom, Outra vez você senta ali. vamos trocar de lugar, né? Outra coisa também do Léo. Não, mas eu vou contar também a minha. No Posso contar, momento, no Dani? momento, certo. Não, eu vou É o contar. É momento agora? Então rapidinho, é conta. muito rápido. Não, deixa ele dar o gancho. Mas o que eu tô falando aqui é outra coisa do Léo que ninguém. Aliás, todo mundo sabe. Que ele fala bastante. Pois é. Mas ele Mas corrigiu. Não, eu tô Ele melhorando. melhorou. Não, eu preciso melhorar muito ainda, nosso mas tô mais podcast vai ter objetivo. 2 horas. Antes dos 5 minutos do Léo, era meia hora. Agora os 5 minutos é 10 minutos. É. Tá legal. Tá Pô, ótimo. olha que evolução, cara. De Ah, 2 horas para 10 minutos. pô, Quantos é caras verdade. cresceram? A vida ensina. Mas vai melhorando. Mas e aí, como que você saiu? Bom, pegando o gancho do que a gente falou sobre empreendedorismo, sempre foi meu sonho, sempre foi minha vontade, né, de empreender. E o ramo e o mercado que eu conheço é esse, né? E tem um grande cliente da Gemad que é um parceirão, um cara assim que, puta, sempre foi, não vou falar um pai, mas um cara muito próximo, assim, a nível de. Pra mim era como se fosse da minha família, né? A gente construiu uma amizade muito grande. E ele estava cansado, marcenaria desde 1970 e alguma coisa. Ele falou, cara, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. E eu, pô, não para, você tá aí, não, tô cansado. O cara tinha feito a vida dele lá, já tinha bom patrimônio, né? Construiu a vida dele na marcenaria. E ele falou assim, cara, eu acho que você tem um perfil para tocar essa marcenaria. Eu acho que você tem perfil para ser o dono e tal. Você não quer arrendar a marcenaria? Eu falei, cara, eu não sei. Brilhou. É, pô, é algo próximo, eu conheço, eu tenho um fornecedor, eu sei onde o marceneiro costuma Tenho errar, crédito. eu tenho crédito. Eu sei onde o marceneiro costuma errar, porque eu trabalhei com isso e vi muita gente quebrar, muita gente crescer, sei mais ou menos como.
e por onde ir, então acho que é o caminho. Conversei com a minha família, com a minha esposa e tal, e aí decidimos, falou assim, então vamos. E era um sonho, né? Era um sonho. Mas talvez um sonho no ramo errado, né? Sim. Que nem a gente falou, Deus prepara você para um caminho, né? Então, pô, eu estava construindo uma carreira na revenda e decidi dar um passo, né, para o lado, não vou nem falar para trás, e ir para outro ramo. Pô, ir para outro ramo, a marcenaria é perto, mas é serviço. E eu sou do varejo, eu sou o cara do volume, eu sou o cara da venda, né? Não o cara de atender o cliente, namorar, né? Toda a parte ali de como o marceneiro trabalha e lida com a produção, eu não sei fazer esse móvel. E acho que esse foi o meu maior erro e o meu maior aprendizado. Quando você quiser ir para algo, vá onde você domina, vá onde você consegue construir alguma coisa, um resultado. Eu não sabia fabricar móvel, eu não tinha ideia nenhuma de como se fazia o planejado, eu era da madeira maciça, a única experiência que eu tinha, e não sabia dar acabamento. Então eu não era o marceneiro. E aí eu falei assim, eu vou suprir essa necessidade trazendo um sócio. E aí trouxe um cara que é meu irmão, parceiraço meu, topou essa empreita comigo. Mas em 45 dias, depois que eu saí daqui, eu me demiti, vi que não era para mim o negócio. E eles também falaram: olha, não é para você, cara. Pra você se desenvolver aqui, você vai demorar talvez alguns anos. E a gente não tem esse tempo para você se desenvolver e você não tem esse dinheiro para bancar a estrutura até você estar pronto. Então, decidimos encerrar por ali. E graças a Deus, Deus falou assim: olha, vou te dar mais uma chance. Não, eu acho que, na verdade, foi a porta para abrir outras. Sim, foi para abrir Foi outras frentes, outras outras frentes. oportunidades. Mas aí ele Que me de deu, lá só foguete agora. graças a Deus. Ah, sim, muito choro, muito ranger de dentes aí no Sim. meio, muito sangue, mas sim. Só que eu digo que ele me deu a oportunidade de eu voltar para a revenda, né? De eu estar de volta, né? A Gemad me acolheu de novo. E aí fui trabalhar para o grupo numa ferramenta, numa solução de pagamento, e dali é história. Daí visitei muita loja, conheci muita loja. Ah, você foi para a solução de pagamento depois que você foi lá para Bahia. Exato, e depois, né, que olha, fui indicado, né, pro Alexandre, que é um cara, assim, fantástico também, me deu oportunidade, me deu autonomia e me ensinou muito. E depois das soluções, quase de um ano ali, visitando as lojas, dando treinamento sobre Gemadpay, maquininha e tal, tive essa grata surpresa de ir morar na Bahia. Conheci muita gente boa lá, conheci uma cultura totalmente diferente e fui para uma oportunidade, como é que eu vou dizer, Uma maior, faculdade lá. diferente, né? Você cuidar de uma operação a nível de 5 estados, são 10 lojas, é uma coisa assim que o cara É, tem que querer, é cultura porque diferente, é lei diferente, é é, imposto diferente. é. E o aprendizado que fica para mim, né, de tudo isso é assim, cara, você também tem que se dispor. Porque pensa, eu tive que sair da minha zona de conforto, sair perto da minha família, sair da cidade que eu nasci, da onde eu conheço, fui para um lugar que eu nunca. Aliás, eu tinha só feito uma visita lá com as soluções de pagamento no Nordeste, mas não tinha pretensão nenhuma de ir para lá. Achava que qualquer oportunidade para mim era no Sul, no Paraná, que minha esposa já é de lá, meu filho também, então achei que estava mais para essa área e acabei indo lá para o extremo do Brasil, conhecer tudo novo. A minha esposa pediu demissão do emprego, inclusive, a Fernanda é fantástica. Eu tenho É que deixar essa santa, né? menção honrosa aqui para ela, que essa me acompanha, minha parceira de vida. Eu tenho um orgulho Apoia, né? tremendo do quanto a minha família confia em mim e está disposta a abrir mão de coisas, né, de lugares, pessoas, para viver o mesmo sonho que eu vivo, né? Então eles me abraçaram, ela, meu filho, foram de vamos, vai dar certo, tem que dar certo, e graças a Deus ficamos lá 2 anos, né? E deu certo, né? Deu Deu certo. muito Conta certo. para nós lá, porque a operação é bem interessante. Conta Cara, como que era a sua, essa é uma sua rotina, parte, porque essa é eram uma 10 parte. lojas, né? Eram 10 lojas, desde o norte de Minas, então Montes Claros, a Bahia inteira, cuidava Espírito Santo, Sergipe e Ceará. Né? No final ali a gente também pegou a administração da loja de Fortaleza. Então eu morava em Feira de Santana,
que era onde era a matriz, a sede, né? E aí eu rodava 1.100 quilômetros para baixo e 1.000 quilômetros para cima. E era uma rotina assim de maluco, né? Porque você tem um sócio aceleradíssimo, como são a maioria dos nossos sócios da Gemad, né? São sempre, vamos, tem que fazer, vamos, e faz, e pá, e vai, acontece. De você acordar às 5 horas da manhã, pegar pista ruim, sem sinal, sem nada, sem nem pedágio, sem às vezes nem pista, só buraco Condições mesmo, precárias, né? condições difíceis. E você tá na loja, você treinar, e você capacitar, e você cuidar de vendas, você tá imerso numa cultura totalmente diferente daquela que você foi criado, sabe? E isso foi assim a minha faculdade pública, porque você não tem tempo de ninguém para te ensinar os percalços. É você quem tem que aprender, é doendo, é na pele, né? Graças a Deus tive a oportunidade de conhecer o Luiz. Até deixo também aqui essa menção para ele, que é um irmão da minha vida, assim, que não é de sangue, mas é como se fosse. O quanto a gente se desenvolveu, o quanto ele abriu de oportunidade. Que pensa, Bruno, Carla, vocês chegam num lugar onde já tem 10 gerentes as lojas, cada uma tem a sua, que acessavam direto o diretor, que estavam ali no dia a dia dele, e do nada chega um cara novo de outro estado Um intermediário, né? para estar posicionado acima de você, abaixo do sócio, onde você tinha que começar a pedir a bênção, vamos dizer assim, para ele. E ele vinha com um monte de coisa nova, um monte de meta, super meta, e capacitação, treinamento, indicador, isso e aquilo. Os caras se assustam, né? E eles realmente não tive o apoio de grande parte ali no começo, e essa foi a minha dor. Consegui mostrar para eles que eu sabia um pouco do que eu estava passando, tinha dado certo para mim, e que eu queria que eles também fizessem aquilo acontecer. O Luiz me abraçou. Quem é o Luiz? O Luiz Biaco, ele é hoje o gestor, né, regional lá, comercial e compras, logística e E tudo. o braço direito do Alexandre. E ele foi um cara que me apoiou desde o início. No começo ele era gerente da loja de Vitória da Conquista. E a gente se apoiou tanto, a gente se desenvolveu muito, a gente criou muita coisa junto. Então, ele é um professor para mim, né? É um cara que me desenvolveu, né? Cara que criou essa casca, né? E o Alexandre, claro, dando a oportunidade de fazer, de implantar, ensinando. Eu também, você falou de negociador, né? Mas deixo eu também aqui que eu nunca conheci um como o Alexandre também. Porque o cara é desenrolado. Se tem um cara que sabe negociar, Como diz no Paraná, é bagre. é ele. E é assim, ó, e tinha uma frase muito legal dele que ele falava assim: Léo, tudo que é fiado é barato. Tudo, eu comecei minha vida no fiado. E aí você vai vendo a história de vida dele, como ele saiu do zero e construiu um império, porque, pô, o cara é sozinho, tem acho que 10 lojas, um faturamento imenso, uma oportunidade gigantesca no Nordeste, e ver como ele negocia, que seja com um fornecedor. Cara, eu vi o Alexandre, eu vi o Alexandre fazer negócio com um cara, virar sócio de um negócio do cara, e eram dois, né? Eram dois sócios. Eu vi ele virar sócio dos caras, dividiu tudo em parte igual, 33% para todo mundo, e ele não falou de R$ 1. Como pode o cara entrar, virar sócio e não pôs dinheiro no negócio? E saiu, apertou a mão e foi embora. Falei, Alexandre, como é que você faz É um negócio? professor. E ele vai daquele jeito, me ajudar, vamos me ajudar. Tem que, não, me ajuda, me ajuda. Putz, cara, ele leva a ser muito legal. O ponto aqui foi pra você parar e bater na mesa. Perdão. Meu nome, bicho. A Eu gente tava aqui motiva, né? incomodada. A gente motiva, né? Mas E aí foi, cara. 2 aninhos na Bahia. Ô, Léo, eu acho que esses 2 anos foram, igual você falou, uma faculdade, né, pra você. Vamos puxar pro lado da gestão. Bom, É, o que você acha que você fez lá que foi o seu case de sucesso? cara, aprendi que liderar é servir. E eu tinha muitas pessoas ali que eu consegui agregar valor na vida delas com o conhecimento. E elas toparam colocar aquilo em prática.
eu consegui convencer elas. Eu acho que um bom gestor, um bom líder é aquele que entende que o seu papel é desenvolver as pessoas. E eu só fiz isso. Eu a acolhi, eu trouxe a pessoa, eu vinha com o vendedor, eu coloquei uma política comercial para rodar, a gente criou muita coisa de campanha para os vendedores, a gente passou vários momentos ali de vendas difíceis e tal, por conta de mercado, produto, etc. Mas eu acho que o grande sucesso foi quando a gente conseguiu construir a equipe em capacitação. A hora que eles entenderam que venda não é dom, venda é técnica, a gente tem que aprender, a gente tem que se capacitar para conseguir desenvolver um bom trabalho, conhecer os nossos números, conhecer os nossos clientes, saber quem está comprando e quem não está. Porque quando eu cheguei lá era tudo muito assim, pelo feeling, né? E a gente tem sistema, tem ferramenta hoje que entrega para nós muitos indicadores, muitas coisas que agilizam o nosso dia a dia. E quando a gente trabalha focado no resultado, a gente consegue e conhece os nossos números e o nosso ouro, que é a carteira de clientes, a gente entrega mais do que a gente está acostumado a entregar. E eu acho que o grande case foi esse, mostrar para eles que dá para a gente ser mais técnico, que a gente consegue colocar muita coisa em prática que funciona e traz resultado. E em 2024, quando eu fui para lá, a gente cresceu 64% em vendas. A gente já tinha um volume bem interessante e esse foi o grande ano, o grande case assim para mim, porque eu nunca tinha visto um crescimento tão agressivo como esse, né? Pô, você já tem loja de 4, 5 Já anos, estabilizada, já né? estabilizados, eu tenho um faturamento bem interessante e você conseguir uma curva de crescimento desse tamanho é realmente assim, Expressivo, né? superou a minha expectativa. E o resultado é deles. Foram eles que construíram. Os gerentes que confiaram no meu trabalho, é a política comercial que a gente criou ali para gerir essa equipe de quase 100 vendedores na época. E aí o resultado é. E como foi para você? Você falou que foi muito difícil, né? Fazer com que as pessoas te acolhessem, né? Te recebessem. Como que foi essa? Quanto tempo aconteceu isso? O que que você identificou nessa virada aí? Que tipo, pô, agora eles realmente compraram a ideia de que eu tô aqui. Foi na marra? Foi no não tem jeito, vamos ter que Eu acho que assim, ouvir esse cara, Aqui nesse gordinho. convencimento. é isso que eu ia falar. Quais Eu foram não as tive, habilidades eu não utilizadas? tive, porque o jeito que eu cheguei e o jeito da gestão de imagem, assim, ó, vamos lá, vamos fazer. Mas não existe aquela pegada de ir, trazer todo mundo aqui e falar assim, ó, esse aqui é o cara X, ele vai fazer isso e tal, e tal, e tal. O cargo que eu entrei não existia. Não tinha ninguém naquela posição. Foi criado. E aí, nesse momento, ninguém sabia o que que eu ia fazer, o que que eu era, né? O que que eu vim. Só o diretor sabia, tinha uma ideia do que ele queria que fosse feito, né? E a gente foi para execução. Então, no começo, eles não compraram a ideia da minha vinda, isso é fato, mas é o convencimento. É o cara começar a enxergar assim, pô, o que ele está falando faz sentido. Esse cara realmente conhece do mercado, já trabalhou, ele já sofreu a minha dor, já teve no meu lugar. E aí eu fui trabalhando esse convencimento. Digo que 90% deles eu consegui convencer, vieram em uns 6 meses. Mas teve um ali que até o final acho que ainda não está muito convencido. Sair ele não está tão convencido assim. 90% tá Pô, tá ótimo. Um excelente. bom gestor não tem como agradar a todo mundo. Não, Nem Jesus agradou. pois é. E aí a gente tinha que criar ali uma controladoria, né? Então a ideia era essa, criar essa gestão acima das lojas para conseguir, né, fazer o papel do gestor. Então tinha o comercial, que era eu, tinha o financeiro, que era com a Berenice, e tinha o compras e a logística, que era com o Luiz. Essa foi criada, essa controladoria, e inclusive a Bere depois virou muito minha parceira, né? Que a gente começou a conviver muito junto ali, e ela entendeu que eu estava ali não para roubar o lugar de ninguém, né? E muito dos gerentes complementando tinham essa visão de que eu estava ali para tirar alguém, né? Que eu estava ali para assumir o lugar de algum deles, que ia ser demitido e eu ia entrar no lugar. Então eles já estavam mais receosos, assim como ela também ficou no começo. Só um É, parênteses. Vocês trocaram alguém da gestão ou não? Foi com o mesmo tro- time? a Porque é gente difícil dar a iniciou, volta com o mesmo time. mantivemos boa parte do time, mas alguns gerentes foram demitidos no caminho, sim.
Tá. Uhum. Isso é fato que Acontece, ia né? acontecer, né? Eles já tinham alguns que não estavam tão legais, não estavam no mesmo ritmo, e assim, quando não bate a ideia com a gestão, é questão de tempo. É igual você falou, eu fiquei protelando aqui em Campinas, o cara já não estava mais dentro da cultura, já não estava mais dentro do que a gente esperava, vai, né? A gente só prolonga a dor. E aí, mas eu não entrei no lugar deles. Eu acho que isso até foi bom para mim, porque depois que viu que saiu algumas pessoas e que foram, subiram outras de cargo para serem gerentes, eles entenderam que eu não vim para ser gerente de uma loja. E aí eles começaram a confiar um pouco mais em mim. E aí, o E resto é foi. história. E daí a gente vê nessa época já, porque hoje você está numa posição que eu acho que já estava bem latente. Você falou aí de treinamento, você falou de convencimento, e aí conta para nós como que você sair daí, o que que é, linka aí, que sair de lá e vir para onde você está e onde você está. Só um minuto, antes de você entrar Já nessa. acelerei? Tu falou que ia contar a sua história, eu tô Eu vou esperando. contar. Antes de você entrar na parte que hoje o Léo tá e trabalha a nível nacional para o grupo, vamos lá. Quando você está numa loja pequena, aqui você tinha uma gestão, né? Que a gente tenta, Léo, você não pode querer abraçar. Você é grande, mas não dá para abraçar tudo. É, E você queria abraçar tudo. Lá você perfeito. não tem como abraçar tudo. Como que virou essa chave? Muito boa pergunta. Boa mesmo. É, Parabéns, Bruno. inclusive, Obrigado. assim, Ele não deixou eu contar minha o história, você que Bruno, fez uma boa pergunta. o Bruno falou algo que é muito importante. Eu não sei, e acho que até hoje eu ainda tô aprendendo a falar não. Então, sempre que eu via alguma coisa que não estava sendo bem executada, que não estava legal, que não estava funcionando, ou que precisava de um ajuste, eu ia e assumia para mim e não delegava depois de volta, resolvia e ficava resolvendo sempre. Então, eu era o centralizador. Isso eu fui muito aqui, né? Até isso era um grande problema para mim, centralizava Aí todas vai as dar o link para coisas. minha E aí história. você não consegue fazer Vai, a gestão de fato, né? perfeito. E lá, aliás, no final da minha trajetória aqui, eu entendi, até, pô, tive um caso de saúde, vocês até me deram uns dias, não sei se vocês lembram, me deram uma viagem para eu falar assim, ó, ninguém aguenta mais o Léo Burnout, aqui dentro. burnout. O cara tá, eu tava muito mal, né? E aí contratamos um monte de gente, lembra? E eu fui obrigado a na marra, porque não dava mais conta, a delegar, a ensinar, né, delegar, acompanhar e cobrar depois. Então eu comecei essa mudança aqui dentro, no finalzinho da minha trajetória, mas aqui. Quando eu cheguei lá no Nordeste, eu já fui com esse pensamento, porque já existiam outras pessoas fazendo. E a operação era muito grande. Eu achava que eu conhecia tudo, que eu sabia do negócio, que eu dominava todas as cenas, que aqui eu fazia, acontecia, novamente meu ego achando, me fazendo achar que eu dominava, né, o mercado moveleiro, a madeireira era comigo, que sem mim não funcionava, e chego lá numa operação gigante, com uma complexidade logística estrondosa, de dar medo, com rotas de você fazer de 1.200 quilômetros, onde o caminhão passa a semana inteira na pista, Muito né? diferente, né? Onde o MDF chega por rodoviário, mas a melhor forma de chegar é cabotagem. Né? Lembro até que o Alexandre dia falou assim: olha, eu tô com uma oportunidade aqui de cabotagem e tal, você não vê para mim, Eu sabia negocia? nem que era Eu cabotagem. não sabia, eu não sabia. Claro, Alexandre, deixa comigo. Primeira coisa, Deixa eu fui ver o procurar que no é site. cabotagem, né? E aí descobri, aprendi muito, mas entendi que faltava muita coisa para mim. Eu mal sabia estocar as coisas, mal sabia como chegava o produto, porque aqui em São Paulo é tudo muito Pediu, fácil, muito chegou. rápido, né? E você tocava outras frentes, o Samuel outras frentes, e então eu só via o meu mundinho. E a hora que conhece o ecossistema, fala assim, cara, ninguém dá conta de fazer isso sozinho. Então eu vou focar no resultado. E aí tem uma coisa que hoje pauta a minha vida, que é Pareto. Eu digo que meu nome é Leonardo Simberg da Costa Pareto, que é o 80-20. E 80-20 cara, 20%, né, do teu esforço, dos teus clientes, dos teus vendedores entrega 80% do resultado. 20% dos teus produtos é o que entrega 80% da venda. Isso mostra o quê? O foco. Você tem que estar focado ali, né? Se você quer entregar resultados, você tem que estar onde o resultado está.
Então eu parei de gastar tempo e energia com as coisas pequenininhas que às vezes não davam resultado e aprendi que eu tenho que dar grandes movimentos para que isso volte como resultado financeiro, comercial, vendas, etc. Essa foi a mudança de chave. Agora, antes de contar a sua história, eu vou contar uma história bem rápida. Eu, como fornecedor, e eu falei, não, cara, vamos focar só nisso aqui. Ele falou, tá bom, Leonardo Pareto. Que legal, que legal. Você vê, e eu prego isso muito para os gerentes da Gemad. Cara, Pareto é vida, velho. Se você entender o quanto ele te traz de foco para você entregar resultado, porque a gente não faz, eu pelo menos sou homem, não sei, as mulheres dizem que faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu só sei fazer uma coisa, eu só sei fazer uma coisa bem feita ao mesmo tempo. Então, eu tenho duas escolhas: fazer algo que vai dar X impacto ou outra que vai dar 10 vezes X impacto. Pô, qual que você quer fazer? Eu vou focar nessa e essa aqui eu faço na hora que eu tiver mais tempo. Então, essa é a ideia. É a vida. Bom, pra onde eu olho, Dani? Aqui? Eu esqueci a É cara. nova aqui no podcast. É. Bom, a minha história é a seguinte, né? Eu sou advogada de formação, advoguei muitos anos e, né, pandemia, enfim, vim trabalhar no negócio da família. E aí, a advogada, o que que a advogada faz? RH, né? Que é o que tá mais perto ali, principalmente eu que advogava na área trabalhista. E aí eu vim fazer RH, mal sabia fazer planilha, Moral. o Léo queria me dar aula de Excel, mas tá bom, eu consegui. Não tinha nem o chat ainda, mas foi. E comecei a fazer o RH. E aí eu percebi que eu, né, precisava contribuir mais com o negócio e não sabia como. Precisava ajudar mais o Bruno, enfim, né, os meus pais já se afastando um pouco do negócio. E aí, bem neste momento que eu observei isso, chamei o Bruno e falei: agora preciso ajudar, como que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? O Léo veio e falou assim: estou saindo, tchau. Mais ou menos Mas assim. não, deixei na mão, pelo amor, não. Não, não. Continua Só uns 3 meses um ainda, modo assim, nessa figurativo aqui de transição. falar, né? Porque a gente já. E aí, o Léo foi. E eu não sabia o que eu. Né? Tava junto ali, paralela essas histórias, né? O que que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E bem nesse momento o Léo veio e falou. E aí não tinha, né? Por que que eu falei do link, né? Não tinha uma pessoa para substituir o Léo, porque o Léo era centralizador, né? Então, assim, tinham duas pessoas para substituir o Léo, três pessoas, tá? Eu e mais dois. E aí eu falei, Léo, mas eu não sei nada de comercial. Você vai, você sabe, você é capaz. Então, assim, a minha história com o Léo é que foi a pessoa que falou pra mim, que acreditou em mim. Não que os outros não acreditassem, mas foi o que externou, me apoiou e falou: você vai, você consegue, pode ir. E eu fui e consegui. Quer dizer, tô É, conseguindo, né? Ainda fui estudar, enfim, né? Foi um marco, né, para ele e foi um marco para minha vida sim. também, porque de lá teve uma virada de chave, né? Que daí que eu fui estudar, fui assumir mais coisas, comercial, enfim, o comercial ainda sempre patinando, mas a gente tenta, né? O comercial, é lógico, eu Tá, tenho pessoas tá boas, braço excelente. direito, mas foi entender um pouco mais de gestão. Então, assim, era essa a história que eu queria contar, Que foi é, a metade do podcast. que foi, Ah, depois a gente faz um ela tá corte. super objetiva. Inclusive, Mas tenho muito foi. orgulho dessa tua trajetória e de ter confiado no que eu te falei. Porque você podia muito bem ter falado assim: não, isso não é pra Não, mim, fui meu louca, negócio né? Fui louca mesmo, ela tá é o bom, eu vou. administrativo, é o RH, né? Que era a veia que você estava seguindo, lembra até do RH e tal. Verdade. E eu falei assim: não, Carla, você tem que estar dentro Não do tinha outra jogo pessoa, né, aqui. Léo? Você falou, Vem, cara. deixa nessa menina doida aqui, eu vou falar pra ela, acredite. Ó, eu Mas acho que assim, enfim, deu ó. Vocês certo. querem que eu saia? Que agora Não, eu não Que vou conversar. não, ciúme. ninguém é insubstituível, certo, Bruno? Certo. Então, assim, cara, só que a gente pode substituir colocando uma pessoa que não tem a visão, o talento, e talvez uma má promoção vire uma demissão, você perca uma boa pessoa no cargo que ela tá, ou você pode colocar alguém que você vê que já tem traço, que tipo partilha das mesmas visões, dos mesmos valores, é comunicativa, sabe, né, lidar bem com as coisas, para testar e validar se funciona. E aí, no seu caso, foi isso. O Não que eu tinha enxerguei em você é que você tinha essa vontade, você sempre vontade. foi mão na massa.
eu vou e eu vou fazer. E tem que Não dar sei certo. como, mas vamos. E vai dar certo. E ponto. Você sempre também foi A otimista. Marcinha Vai. faz acontecer. Pois é. Então, falei, cara, não, Fala a pra eles que chance eu de sou o dar seu errado. braço direito. É, Direita e esquerda. Foi legal, ó, declaração. Foi legal, não, mas assim, eu conto pra mim, acho que eu já tinha falado isso pra você, já falei pra outras pessoas, mas acho que ninguém, a maioria não sabe, mas assim, foi um fato que marcou e eu levo com muito carinho, assim, que realmente pô, que foi o que legal. fez a diferença na época. E eu Uhum, precisava contar essa história aqui. que legal. Obrigado. Tá Vamos contando. agora pegar Ficou o com gancho. ciúmes. Capaz. Então, como você falou, a vida, né? Dá voltas. Você foi lá, fez a sua faculdade, Pública, estudou, pública, se Recebendo aprimorou, bolsa. recebendo a bolsa auxílio ali para sobreviver. se aprimorou. Aí a vida abriu outra porta para você. Pois é. A vida, como dizia Joseph Klimber lá, né? Tem essa daí, né? Puxei agora um que eu deixei que eu sou velho, né? Bem velho esse vídeo aí. Mas enfim, a vida dá voltas aí, né? E aí, quando eu saí do grupo, eu deixei uma lacuna ali em aberto, talvez uma visão para o pessoal da gestão ali, né? Principalmente para a Fábio, que pô, tinha muita oportunidade no comercial, que era a hora que tinha que uma pessoa que tem conhecimento e vivência da operação, que está no dia a dia, que conhece o marceneiro, que conhece a loja, que conhece o vendedor, faria muito sentido ter também na associação, no grupo Gemad. E aí saí lá das soluções, fui para o Nordeste, mas sempre tive essa puxa, Léo, nossa, está fazendo falta, nós chama alguém e tal, não por ego, pelo amor de Deus, estou aqui Sim, falando sim. que ninguém é substituível, mas sempre teve isso, e eu sempre tive a vontade de crescer na carreira. Pô, eu sempre tive um objetivo, e meu objetivo era sempre os passos, né? Então, pô, saí do cobrador, analista de crédito, gerente do financeiro, fui para gerência comercial agora. Qual que é? Ah, vou empreender. Pô, bati, dei com a cara na porta, voltei para dentro e falei assim, cara, vou estar perto dos diretores, quem sabe me surge a oportunidade de ser sócio. De ele olhar para mim e falar assim, pô, esse cara aqui é legal, esse cara faz um bom trabalho, conhece, vou chamar ele. Então, esse sempre foi o meu objetivo. Só que você vai galgando colocações, cargos ali. Eu não gosto nem de falar cargo, porque eu acho que cargo é só um Espaço, né? subjetivo, é mais para ego, falar, ah, você é tal coisa, né? Na verdade, você tá ali numa função, numa responsabilidade, e aí, pô, cresci, fui para 10 lojas. Pô, legal, aprendi pra caramba. E aí surgiu o PDG, que é um programa de desenvolvimento de gerentes. Ela precisava de um apoio para desenvolver esse curso. Já tinha 30, 40 gerentes ali sendo formados, o projeto já estava acontecendo e precisava de alguém ali do comercial para dar sentido com a vivência. E ela me chamou, comecei a fazer essa ponte ali, né? Comecei a auxiliar ela nesse projeto. E aí viram em mim essa oportunidade de cuidar, né, dos projetos do comercial do grupo Gemad como um todo, do nacional. E assim atingindo mais pessoas. Mais pessoas, saímos de 10 lojas para quase 100, né? De 100 vendedores para 1.000 vendedores, de 10 gerentes para 100 gerentes. É claro que não é o mesmo trabalho, eu não estou no dia a dia da venda, Sim. mas agora é um trabalho de desenvolvimento. Eu acho que agora eu cheguei no momento que eu queria como liderança, né? Eu digo assim, cara, qual que é o papel do líder? Qual que é o meu propósito, Leonardo? Servir. Eu ia falar disso, tem um propósito O muito meu profundo, propósito é né? servir as pessoas, cara. É conseguir. Que é o maior prêmio que eu recebo não é o meu salário no final do mês. O maior prêmio que eu recebo é que as pessoas olhem para mim e falem assim: porra, Léo, obrigado, cara, que você fez, me ajudou, me desenvolveu, eu fiz tal coisa aqui na loja, deu certo. Pô, cara, esse é o maior resultado que eu posso ter como profissional. Então, eu entendi que você liderar as pessoas é você conseguir extrair o máximo delas de perfis totalmente diferentes, de pessoas totalmente diferentes, de idades diferentes, mas servindo ela. Com o quê? Com o seu melhor, com tudo aquilo que você construiu na tua vida, com aquilo que você construiu na tua carreira, né? Então, esse é o meu papel hoje, capacitar e liderar as pessoas para que elas possam chegar no máximo delas, né?
Eu tava pensando antes de vir para cá sobre essa parte de liderança e pensei o seguinte: eu acho que o líder, todo mundo tem aquele líder inesquecível na vida, não tem? Eu acho Temos. que a minha meta, meu objetivo é ser o líder inesquecível das pessoas. Porque a gente não vai liderar todo mundo para a vida toda. Como aqui em Campinas, passei, liderei uma equipe de vendas, mas não fiquei aqui. E outras pessoas também não ficaram aqui, saíram, foram seguir a carreira delas. Mas da pessoa lembrar de você falar assim, pô, o Léo, o Bruno, a Carla, pô, ele era um líder assim, a Carla era assada, era firme, mas eu aprendi demais com ela. E hoje eu tô no lugar que eu tô porque Sim. eu aprendi muito com ela, ela me desenvolveu, ele me desenvolveu. Então acho que o cara mais foda pra mim é o líder inesquecível. E aí, esse tem sido o meu objetivo atual, conseguir fazer parte da vida profissional das pessoas a ponto de desenvolver elas para que eu seja esse cara para Você ela. deixa de legado, né? Exato. Muito legal, vou anotar essa. Boa, né? Aham. Ô, Léo, quando se fala em capacitar, isso aqui agora uma dica para os gerentes. Ó, Boa. não sei se você já conseguiu atender todos os gerentes, não, né? No grupo. Pô, o PDG me deu muita oportunidade de estar com eles ali presencialmente e de forma online também, com muitos deles. Agora eu estou na segunda turma do PDG, com mais uns 30 formandos, então eu digo que uns 70% do grupo ali, GEMAD, dos gerentes, eu tive contato de alguma forma, por algum momento. Alguns mais assíduos, que são as pessoas que querem mais, e é isso que é o legal, tem muito perfil, cara, e esse é o desafio, esse é o gostoso do negócio, porque tem gente que quer muito, que tá com fome, que era o eu dali de trás, que queria ter alguém para dar o suporte, para estar com você, e que te cobra muito, e outros não. E esse cara que tá com fome, é, às vezes ele não tem uma direção, né? Que às vezes o gestor dele, enfim, no dia a dia não consegue dar um apoio. Muitas vezes a pessoa coloca ele lá e fala, faz o seu melhor aí. É isso aí. Qual que Isso a é, gente vê todo dia. quais são os pontos mais importantes que você bate com eles? Ó, você tem que ficar de olho nisso aqui, no seu Ó, dia a dia. eu acho que assim, todo líder ele tem um papel gigantesco na gestão de pessoas, na gestão de conflitos e na gestão dos principais indicadores do negócio. Então eu digo que liderar pessoas é você capacitar e desenvolver elas. Você olhar para o negócio é um tripé: vendas, lucratividade e inadimplência. Então tudo isso a gente tem ferramenta para trazer esses indicadores para nós. E a eficiência operacional do negócio, que inclusive é o tema desse ano para a Gemad, eu aprendi muito e estou desenvolvendo algo em cima disso, porque eu acho que a eficiência tem que fazer parte do papel desse cara, do que ele executa na loja, no dia a dia dele. Então, se eu pudesse te colocar hoje, Bruno, seria isso: gestão de pessoas, acho que é o primeiro ponto. Aprendi isso já tinha isso na minha cabeça, mas eu sempre fui um cara muito focado em resultado, resultado, meta, meta, venda, 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 margem, 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 inadimplência, e não olhava tanto para as pessoas. E aí, recentemente, eu tive um bate-papo com um diretor, com o Jackson, inclusive, ele que me abriu. Eu falei, Jackson, para mim o negócio é um tripé: vendas, lucratividade e inadimplência, que eu aprendi com outro diretor, né? Inclusive isso. Ver como a gente está sempre aprendendo, né? E ele falou assim: você falou tudo do negócio, mas esqueceu do principal, que são as pessoas. E aí eu comecei a olhar toda essa trilha, essa minha parte de servir, que, pô, eu gosto disso, de capacitar e tal, assim, assim, assim. Falei, cara, é o ponto mais importante e eu não estava fazendo. Então, é isso: gestão de pessoas, gestão dos indicadores do negócio e capacitação e desenvolvimento. Boa. E sobre loja, que você vê de diferença uma loja que voa e uma loja que é travada? Você que já viu diversas nuances, diversas lojas aí pelo Brasil, conheceu, né? A gente tem mais de 90 lojas, né, no grupo? Pô, a pergunta difícil é essa. Agora você pode me colocar no momento É. Não, inoportuno. mas a gente não precisa citar nomes. Não, não é sem nome, mas assim, ó, É. Na marcenaria, o que que você acha que faz? não pode ir para outro lugar. Brincadeira. Eu acho que o negócio é muita cara do dono. E a gente vê muitas lojas assim que estão voando ou não estão.
tudo vem de cima, tudo vem do que o diretor quer. E não tem certo e errado, não é? Precisa estar voando o tempo inteiro? Não sei, às vezes tem ano que é para a gente colocar a casa em ordem, criar estrutura para que você esteja pronto para outro patamar, para daí sim poder crescer mais. Então, o que eu enxergo é quando o diretor está alinhado, ele sabe o que ele quer, ele sabe qual é o objetivo, ele passa isso para a equipe com clareza, todo mundo trabalha em prol daquele resultado. Seja mais venda, seja mais eficiência, seja menor inadimplência, depende do foco. Mas para mim, tudo vem do gestor do negócio. Então, as lojas estão voando para mim, às vezes pode ser diferente das lojas que não que estão voando para outros. Talvez para mim, no momento de vida que eu tô sagaz, com vontade, eu quero faturamento, fatia de mercado, eu quero crescer, exponencializar o negócio em venda. E talvez outra gestão, outro gestor olhe e fala assim, não, agora o que eu quero é crescer em margem, diminuir a inadimplência e reduzir custo. Tá errado? Não. Não, é o momento que ele está. Então, para mim, E a realidade de cada um, né? as lojas, mas o que diferencia a loja que está voando e a que não está é a capacidade do diretor de passar o que ele espera para os seus colaboradores, para que todo mundo estejam juntos ali em prol daquilo. Todo mundo está buscando esse objetivo. Tem clareza. Lembra que o Wesley fala para nós, né? O óbvio tem que ser gritado. E acho que vocês cumpriram, inclusive, com isso de forma brilhante. Quando vocês chamaram, eu achei maravilhosa a ideia de vocês. Chama todo mundo, começo do ano, vamos falar qual é o objetivo, o que a gente busca. Você deu clareza para todo mundo. Esse ano é eficiência, cara. Vamos buscar isso a todo custo. E ponto. E aí, no final do ano, a gente vai enxergar o que deu certo e o que não deu. Né? Então, é isso aí. No Boa final do resposta. mês já, a gente já enxerga e já muda a rota. É mesmo? Bom, Eficiência. bem falado. Então a gente carrega, Não é atira e nem- depois mira. Isso aí. Boa. Ô, Léo, nós estamos. Eu acho que quer Eu contar quero mais alguma fazer coisa? tem perguntas interessantes aqui no roteiro. Eu, Agora eu que ia, eu ia pro. Vamos finalizar, mas tem uma última pergunta. Como que é pro rapidinho? Qual Como é que é? Rapidinho. Não posso falar. Essa é boa. Ô, Léo é bom nisso. Qual é a maior, qual é a maior Tá sabendo mentira muito. que o... Gente, quinta série. Qual é a maior mentira que o gestor conta pra si mesmo quando o resultado cai? Boa. Se eu Nossa, tivesse o lido, nosso- se eu tivesse lido o roteiro. Essa é a pergunta mais fácil de responder. É o mercado que não tá bom, é A o gente tem que ser eu mercado que falo não tá isso pro legal. time. A Cara, gente tem que ser Que alienado, né? história é essa de mercado? Eu escuto isso a vida inteira. E aí eu respondo vocês com uma outra pergunta. Qual que é o tamanho do potencial do teu mercado aqui? Quanto que vem teus concorrentes na tua região? Eu vendo 5 milhões, o fulano vende 4, o outro vende 2, tem um que vende 10. Pô, teu potencial de mercado é tudo isso somado. Será que é o mercado que está ruim ou você que não está buscando os clientes no lugar certo? Será que você não está fazendo um hunt sell? Hunt sell é você ir buscar cliente que está no concorrente? A hora que o mercado está ruim, porque é muito fácil, você está acomodado com aquela tua carteira de clientes, já tem um faturamento bacana, se eles crescem, você cresce com ele, mas tu não vai buscar fora. Então, essa é a maior desculpa. O mercado tá ruim, por isso que o resultado não veio. Claro, existe sazonalidade no nosso mercado. Tô falando do carnaval, tô falando das férias. Dos No Nordeste, feriados, dos jogos, da no Nordeste tem eleição. muito impacto do São João, Sim. né? Então, assim, tudo isso impacta? Claro que impacta. Final de ano, dezembro, a gente tem férias coletivas, marceneiro vai tudo viajar e tá tudo certo. Agora, em todos os outros meses, quem faz o resultado é vocês, é o gestor e a equipe. Então, Uma vez eu vi a gente fez um treinamento para o comercial com o Eduardo Teva e me marcou. Ele falou exatamente isso, que ele teve contato com dois representantes na mesma época e aí um falou exatamente isso. Nossa, porque tá ruim, porque não sei o quê. Você viu a política, você viu isso, você viu aquilo, tava horrível. E o outro super alienado. Não estava sabendo de nada e estava bombando de vender. E eu falo isso muito pro nosso time, né, comercial. Eu falo, a gente tem que ser meio alienado. Não interessa se o mercado tá ruim. Vamos correr é, atrás do nosso é e isso aí. tem espaço e mercado para Claro todos. que tem. O sol A nasceu gente para todo considera, mundo, mas a sombra
É para Para poucos. poucos. Então, assim, ou tu vai buscar o teu resultado, eu tenho que entregar 3 milhões esse mês. Eu tenho que construir os 3 milhões. Começou mal a primeira semana. Eu vou dar uma desculpa para mim mesmo que é o mercado que tá ruim, ou eu vou levantar a bunda da cadeira e vou atrás de mais cliente? É simples, cara. Resultado é proporcional ao esforço. Não tem outra questão, não tem outra visão. Vai buscar cliente, vai reativar cliente, vai prospectar cliente, vai pedir indicação, sei lá, se vira, sabe? É isso. E outra, ó, complementando até isso, aí o mercado tá ruim, o que a maioria da galera faz? Dos madeireiros, dos nossos Vai, queridos gerentes baixa o que preço. pressionam os diretores, baixa preço. Daí que não vende. Pô, se o mercado não está vendendo, se o marceneiro não está conseguindo efetivar a venda, não adianta você baixar preço. Você só prejudica a margem e o mercado. Você tem que buscar os clientes que não estão aqui dentro, que os concorrentes não nos escutem, né? Que a gente só que faça esse papel. Mas tem cliente e muito cliente mal atendido, mal cuidado, tem Tem, vendedor desregrado. Cara, tem muita oportunidade. tem. Isso tu não precisa. Você não precisa ser fora da curva, Só você não olhar precisa pro ser lado, né, que você vê. especial, você não precisa ser maravilhoso, gigante, ter 3, 4 assistentes. Você só precisa fazer o básico bem Bem feito. Perfeito. Ter Só. vontade, né? Só o básico bem feito. Tem mais uma pergunta, que é muito Bora? boa também. Qual o seu valor inegociável? Que eu sei que você é um homem de valores muito fortes. E que não é um só, mas pra mim, assim, Então, por isso que eu quero que você escolha um. eu acho que o maior de todos é. Nossa, é difícil um só em um maior. Mas eu diria que é a honestidade. Você ser honesto não tô falando só de dinheiro, que isso aí é Sim, obrigação, sim. né? Você não roubar de Mas ninguém, você não consigo tirar dos mesmo, outros, né? mas você ser honesto em tudo que você faz. E isso é em quando você vai falar com alguém, quando você vai falar de alguém, quando você vai buscar alguma coisa de alguém, e você nunca passar o pano quente ali em cima. Então, eu digo que mais vale a dura verdade que a doce mentira. Eu acho que isso é inegociável para mim. Seja honesto, seja certo. Eu já fui o cara que errei, que já menti, que já passei o pano, que já tentei e me estrepei todas as vezes. Voltou contra mim. Então, assim, ó, eu falo a verdade, independente se a pessoa vai gostar ou não, eu não Se passo o vai pano doer ou quente. não. É. Essa é a conta, essa é a vez. Acho que pode ser honestidade, não sei se tem outra palavra. Verdade. Verdade. Boa. Honestidade com ser honesto com seus valores. Perfeito. Só pergunta. Pode, mete Céu é marcha. limites. Vocês já falaram no Nosso começo que eu diretor gosto de estava falar. inspirado. É? Estava. Não sei se a Estão IA ajudou ele, apertando mas é, o negócio circo pra Que mim. dúvida. Isso já é difícil hoje. mas é porque, né, ele te conhece bem. O que você diria para o Léo do telemarketing olhando o Léo de hoje? É legal essa, né? Vamos ter que chamar meu terapeuta, que eu nem tenho para responder essa pergunta. É, Vou eu começar a tomar o diria, Ozempic. eu vou também Não, comece a fazer exercício hoje. Pare de fumar para que você possa lá na frente ter mais saúde. Vai, Não, mas eu volta diria pro assim, momento. deixa de ser babaca. Você não é o que você acha que você é. Você não é o mais inteligente nem o melhor do mundo. Reconheça isso. Aprenda, se capacite para que você possa chegar lá na frente orgulhoso de si próprio. parabéns, Léo. É isso? Ai, que você se vendeu inteiro. É mesmo? Gostou? Foi Transparente boa? mesmo. Foi bom. Vim com um monte de coisa para falar aí, ó. Vocês tiraram tudo que eu não vim para falar. Brincadeira? Vocês tiraram mais que eu vim para falar. Mas obrigado, cara, de verdade. Eu queria continuar. Pode continuar? Não tem mais. Mas se continuar, a gente faz um. Oi? Está em quanto tempo? Bastante. Todo, O, todo o tempo. nós estamos chegando no final, a gente faz um bate-volta, como fala, Rápidas e diretas. rápidas e diretas. Ah, Assim, não precisa muito, não. A gente faz uma pergunta, você já. É igual papo de frente com a fundo. Gabi lá, é isso? Isso. Uma Isso. palavra, fale. Ixi, agora vocês Vamos ferraram lá, comigo, hein? Nossa, quem que vai O cara lembrar que da fala Gabi? muito, fala pouco é difícil. vai lá. Um erro que te ensinou muito. Esse eu já sei. Você já contou aqui. Não, vai.
Então, deixa eu reformular. Vai, O que vamos eu já reformular. contei, o que eu já contei tá contado, mas tem algum outro Deixa eu também, né? reformular Tem como tantos funciona erros. a dinâmica. Eu pergunto, você responde rápido. Isso. Bicho, A Reformulando. sem intimidade. pensar, eu não vou. Um erro que te ensinou muito. um e- É duro isso, um erro que me ensinou muito. É deixar o ego tomar conta de mim e mostrar que eu era mais do que eu realmente era. Um hábito diário que salva o resultado. Que salva resultado? Falei que ele estava Conhecer, inspirado. conhecer os indicadores do negócio e criar uma rotina para que você possa olhar isso sempre. E um indicador que você ama. Meta. Adoro faturamento. Uma habilidade essencial para vendedor. Comunicação. Todas as outras a gente já sabe que o cara tem que ter, né? Técnica de vendas, tudo. Agora, acho que comunicação, o cara conseguir falar bem, ajuda ele muito na hora do convencimento, de tirar a objeção. E a última, um conselho para quem quer empreender na marcenaria. O cara que deu errado vai dar um conselho para empreender na marcenaria? Conheça, aprenda primeiro antes de você ir para frente do negócio. Conheça o produto para você não passar mal na mão dos outros e aproveite para empreender no negócio dos outros primeiro, para depois você fazer o seu. E se inscreva no Empreenda Marcenaria. Se inscreva no Empreenda Marcenaria para Estude, aprender gestão. estude. Se Isso. capacite. Se capacite. Carla, por mim tá bom. Tá ótimo. Por mim deu. Ô, Léo, sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pela É sua recíproco. família, né? Só a gente sabe que a gente já passou aqui dentro, né? Bons Sim, momentos, não podemos falar no podcast. mas eu acho que formou a Brincadeira. gente, né? Como Muito. pessoa, Formou, não. como Acho que forjou forjou. a gente. E eu falo isso muito nos lugares. Eu falo assim, ó, eu nunca trabalhei num negócio que era 100% full caixa, o que queria, o que precisava, tinha. A gente sempre teve que fazer muito com muito pouco. E eu acho que isso hoje foi a melhor coisa que eu tive na minha vida, porque eu não sou mimado. Eu não tô aqui para dar desculpa. Não vim aqui falar, mas o mercado tá ruim. Ah, mas tá vendo? Perdi a venda porque eu não tinha chapa tal. Não. É. Perdi a venda porque eu não consegui substituir, porque eu não consegui oferecer similar, ou não consegui convencer ele a esperar chegar a mim, ou comprar o restante que eu tinha. Então, eu acho que isso forjou muito nós, sabe, É um Bruno? momento bem difícil. Eu escutei esses dias uma história rápida. Escutei o David Leonardo falando e eu lembrei da nossa época lá. Um vilarejo pegou fogo, aí tinha missa lá no domingo, culto, e o pessoal todo esperando o pastor chegar para ver o que o pastor ia falar, né? Que palavra de motivação que o pastor ia dar, né, pro pessoal, né? Pegou fogo em tudo. Aí o pastor chegou com um vaso de barro, né? Daí todo mundo olhou aquele vaso, né? Não entendeu nada, né? Daí ele falou: Isso aqui foi o que sobrou da minha casa. A única coisa que sobrou foi esse vaso de barro. Daí todo mundo olhou, nossa, e também, né, foi afetado pelo fogo, né? Daí ele falou assim: sobrou porque uma vez que você passa pelo fogo, a outra vez que você passar, você vai ser destruído. Cara, eu escutei isso e até me E arrepiei. bate, né, cara? Tipo, tudo que. E é muito verídico. Então, forjamos no caos, nas dores, nas dificuldades, e isso construiu e chegamos onde chegamos. Eu sou muito grato a vocês, de verdade, assim, queria, se puder, encerrar falando isso, olhando no olho de vocês, assim, muito grato a tudo que vocês fizeram por mim. A Gemar de Campinas é a empresa que está no meu coração. Espero um dia poder estar aqui de volta, quem sabe aí, né? Quem De uma sabe? outra forma, de um Nossa. outro jeito, né? Deus prepara. Deus sabe Você todas sabe as coisas. que eu tenho um pouco de ciúme de vocês, né? Porque eu não participei, eu participei de metade da história. Mas eu tenho um carinho, ciúmes no bom sentido, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por você e por saber o quanto você serviu a minha família, o quanto você auxiliou, o quanto que não foi só eles que te deram, você Uhum. deu muita coisa para eles. Eu vejo minha mãe, ela praticamente tem como filha. Às vezes a gente fica um pouco com ciúme lá em casa, porque o Léo vai Alô, resolver pra gente. Márcia, lembra, Mentira, a gente lembra da hora de adora. Eu colocar na não tenho herança. ciúmes, não. Ah, Bruno, me ajuda aqui, liga pro Léo, A vai. gente adora que ela liga pro Léo, é verdade. O Léo tem que estar no equipamento. A Márcia sabe, inclusive, eu já falei isso pra ela várias vezes, que ela é uma segunda mãe pra mim. Mas ela tem um carinho muito, muito especial. Nós temos de verdade, assim, por você, pela sua Obrigado. família, não só por você, né?
pela Aham. sua família mesmo. E é tão legal quando a gente chega aqui, o Léo tá na loja, a gente sente a energia. É Obrigado. bom demais, Pô, viu? obrigado Então, de a gente coração. tá feliz que você tá mais perto aqui de novo da gente, mais perto fisicamente. Porque, na verdade, a gente nunca, né, de verdade se Não. afastou. E você, E espero que nunca, né? e a casa tá sempre estará de Pô, portas obrigado. abertas para você. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muitos projetos juntos. Vamos. E o que vocês precisarem, contem comigo que eu tô aqui para servir vocês, seu negócio, tua equipe, liderança, o que vocês precisarem, contem comigo nessa jornada aí. Obrigada. Boa sorte. Deus Valeu, abençoe Léo. vocês sempre. É Valeu. isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Curta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. E é isso. Um beijo grande para todos. Valeu.